Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o professor Cícero Albuquerque, professor da Universidade Federal de Alagoas, como também cientista social, que vai aqui fazer uma análise desse momento crítico que vive a democracia no país, justamente após essa denúncia, não é? Essa delação feita pelos donos da JBS, o complexo frigorífico maior que se tem no Brasil, uma referência também mundial, que relaciona a corrupção existente no país à figura do presidente Michel Temer. Não é? O presidente Michel Temer, sabedor de que acontece, das denúncias que já foram feitas e bancando, na verdade, o silêncio do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Como o senhor avalia, professor, essa situação, quando nós temos aí uma condição para Temer, que até então o favorecia, o fato de as denúncias, as delações anteriores só não foram consideradas porque ele não estava no exercício do cargo de presidente da República? Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Alagoas. Primeiro dizer que estamos todos impactados com os acontecimentos de ontem. Que na verdade são acontecimentos que vieram à tona ontem, mas o meio especializado já lida com ele há 30 dias praticamente. E ontem nós nos surpreendemos, penso que todo mundo que viu ficou assustado. Não que o Cunha tenha surpreendido, ou que o Aécio tenha surpreendido, ou que o Temer tenha surpreendido pelas atitudes. Penso que qualquer observador atento sabia que esse pessoal tinha esse tipo de envolvimento, mas nos dói e nos assusta e nos incomoda e ainda nos deixa assustados, assim, de forma extraordinária, perceber que nós estamos num país que é governado por uma gangue, não é? Por pessoas com um nível de qualificação muito baixo, moral, baixo, né? Ético, dos princípios elementares de vida em sociedade desrespeitados, e que um país lindo e maravilhoso como o nosso é governado por esse tipo de gente. E, assim, o nosso povo não merece. E nós estamos assustados com isso. Mas uma coisa que chama muita atenção é o vínculo, novamente, esse vínculo estreito e essa recorrência do mundo do negócio, do mundo empresarial com o mundo da política, e esse vínculo deformado e deformador e que atua sistematicamente contra o povo. O povo brasileiro tem sido vítima nos últimos anos desse tipo de relação, e penso que dizer nesses últimos anos significa dizer na história mais recente da República Brasileira. Assim, não é possível você olhar a história desse país para não encontrar esse tipo de evento. Mas, ora, a impressão que nós tínhamos é que vinha havendo uma depuração. O episódio do Mensalão, o episódio da Lava Jato, foram fenômenos que indicavam aparentemente para nós que a classe política, se é possível falar assim, eu não gosto dessa expressão, mas que aqueles que lidam com o poder estavam recuados, estavam inibidos, por conta de que tem gente presa, por conta de que tem gente sendo investigada, mas não... As coisas acontecendo em plena vigência da Lava Jato. Exatamente. Com o Mensalão foi assim, enquanto o Mensalão era apurado e as pessoas eram presas, a Lava Jato acontecia. Agora, com a Lava Jato acontecendo, a gente percebe que nada inibe. Isso é extremamente doloroso, porque eles não estão inibidos. É quase surreal a situação, não, professor? Talvez nós tenhamos sido, Gorete, durante muito tempo ingênuos. Tá? Nós olhamos para as pessoas que nos governavam com olhos de algum zelo e de algum respeito, e parece que nós estamos, infelizmente, descobrindo que elas não mereciam zelo e respeito. Eu não tenho ilusão com a figura do Temer, faz muito tempo que eu sei que o Temer é uma iminência parda, daquelas que se criam no mundo da política sem carisma, sem discurso, sem prática, apenas porque faz parte de um grupo e esse grupo o protege, ele protege o grupo, esse grupo favorece e ele favorece o grupo, e aí emerge. Esse tipo de figura na política brasileira, infelizmente, ainda existe, penso eu que vai continuar existindo, mas esse tipo de figura chegar à presidência da República, né, o Severino Pessoa talvez tenha sido o último que tenha chegado a um cargo de maior porte, e era um sujeito simplório, extremamente simplório. O Temer não. O Temer é um cara com uma elaboração maior, mas uma iminência parda que consegue chegar à presidência da República de uma forma vexatória. Chegou à vice-presidência da República já a partir de conchavos, porque, na verdade, eu vi o presidente Lula esse dia dizendo assim, o Ministério Público não sabe o que é um governo de coalizão. Tá, mas nem sabe, eu acho que nem deve querer saber, porque coalizão é isso.
Em qualquer lugar do mundo, coalizão é feita em cima de programas, de propostas, entendeu? Não em cima de favorecimentos. De negociados. Exatamente, entregar, Gorete, empresas estratégicas para o país, a grupos políticos que vão se locupletarem disso, que vão fazer caixa para a próxima campanha, que vão dilapidar o patrimônio. Isso é coalizão. Eu penso que a gente tem que aprimorar e rebuscar certos conceitos, porque nós não podemos ficar refém disso. Estamos todos assustados, estamos todos muito incomodados com isso. Pois são tantas vertentes a serem abordadas, né, que a gente tem que utilizar aquela máxima do Jack o Estripador, sim, por partes. Por isso que eu não coloquei no âmbito da minha primeira pergunta a situação do senador Aécio Neves. Mas, em relação, por exemplo, a Eduardo Cunha, o absurdo de garantir por 20 anos, a tentativa de garantir por 20 anos uma mesada, não é, que somando a cada mês é o valor de uma mega-sena, 2 milhões por mês. Gorete, o maior absurdo é que o Cunha indicou o ministro da Justiça. O ministro da Justiça, todos sabem, é alguém vinculado politicamente ao Cunha. Um dos membros da sua tropa de choque até o último instante. Assim, eu fico imaginando que as pessoas, porque eu não participei desse processo, que as pessoas foram às ruas reivindicando a renúncia de Dilma, o afastamento da presidente Dilma, sentem hoje. Ou elas foram muito ingênuas, tá certo? Ou elas foram muito enganadas. Percebe? A gente não vai tirar o mérito dessas manifestações em relação ao que estava acontecendo, isso de uma forma generalizada nos partidos, não é? Na sua composição do Congresso e do poder. Porque é raro encontrar alguém que não tenha se envolvido, não é? Que não tenha se envolvido. E aí praticamente todos os partidos têm figuras envolvidas. Mas dizer que a participação, bater panela, estar na rua, cara pintada, tudo isso deve ter sido, sim, pode ser uma análise posterior, quando passar essa fase também, mas já demonstra que foi uma condição de a classe média ter sido enganada. Ou não quis enxergar. Não, eu penso que a segunda possibilidade é a mais fácil, porque, olha, ninguém nesse país é ingênuo de não saber a trajetória do Cunha, de não saber a trajetória do Temer, de não saber a trajetória do Aécio. Quando Minas Gerais derrotou o Aécio, porque quem derrotou o Aécio foi Minas Gerais. Minas Gerais estava dizendo para o país o que o país não queria ouvir. O que não pode, aí eu penso que a gente tem que ter uma certa exigência de racionalidade. Nesse momento, qualquer passionalidade ela pode nos comprometer enquanto analistas, enquanto sujeitos sociais. É a gente cair nessa esparrela de dizer assim, ou é um lado, ou é o outro, ou é PSDB, ou é PT. Eu acho que isso está errado. Mas a segunda coisa é dizer assim, a gente não pode, por outro lado, desistir de analisar as biografias. Tá? São fatos. São fatos. Como é que eu posso, assim, desconhecer a trajetória do Temer? É um sujeito que vem do bastidor da política, e o bastidor da política, a política, os gregos nos diziam que a política é a arte do bem comum e que os melhores da sociedade deveriam assumir as atividades políticas. Os militares não, porque os militares eram afeitos à guerra, poderiam confundir os interesses públicos com os interesses de guerra. Os comerciantes não, porque os comerciantes eram afeitos aos lucros e podiam confundir os... Sabe, quem seriam os governantes perfeitos para os gregos? Os filósofos, os sábios, os iluminados. Não é disso que a gente está falando. Mas a gente também não está falando daquela lógica da Idade Média. Na Idade Média, a política era o horror. O homem é fraco, a carne é fraca, e aí só os indicados por Deus podem governar. Nenhuma coisa nem outra. Aí Maquiavel é extraordinário, porque Maquiavel vai dizer assim, olha, a política é uma atividade humana e como toda atividade humana ela está sujeita a isso. E eu não sou como Maquiavel, que acredita que a natureza humana é má, mas a gente precisa ter a clareza de que a política é uma atividade humana. Para que essa atividade não escorregue para o que não deve, a gente tem que ter mecanismos de controle eficientes. E aprimorar mecanismos de participação popular cada vez mais amplos. O que nós vimos nesse processo, Gorete, foi uma coisa muito curiosa. Nós saímos da eleição da presidente Dilma com um debate político muito aceso. E havia um projeto no Congresso Nacional, que era um projeto que aprimorava os mecanismos de participação popular. A primeira coisa que o Congresso fez foi desmanchar esse projeto, reprovar esse projeto. Porque o Congresso Nacional não gostaria de ter maior participação popular sobre a decisão do país.
reivindicou para si a exclusividade ou o monopólio dessas decisões. Ora, o que é que nós estamos assistindo? Um Congresso que não tem autoridade moral, ética. Tá? Eu não defendo a dissolução do Congresso, mas defendo eleições imediatas, diretas, gerais, diretas já, gerais. Todo mandato encerrado, mandato federal, deputado, senador, presidente, encerrado, e nós fazemos eleições gerais nesse momento. Porque o Brasil, por outro lado, não pode, e é uma tentação, pensar que saídas autoritárias são saídas. Pois é. O que se questiona agora é no caso da renúncia que a base do Democratas, por exemplo, que está na base aliada do governo, e outros partidos também, pedem ao presidente para fazer a renúncia. No caso da vacância, teria 30 dias para convocar novas eleições, mas seria dentro do preceito constitucional, eleições indiretas. O Congresso, um integrante do partido, pode as pessoas se candidatarem e tal. Mas, nessa possibilidade, eu acredito que a performance do Congresso já não atende mais aquela aspiração da população. A população não vê uma eleição indireta como algo para se resolver o quadro que aí está. E uma emenda constitucional é o que se discute também agora, uma proposta de emenda que o deputado Miro Teixeira já tem, essa proposta, possa ser a saída no momento. Como o senhor vê isso? Primeiro é dizer o seguinte, a gente foi reduzido nesse processo, o processo político recente no Brasil reduziu a importância política do Brasil a uma republiqueta. Isso é uma coisa inaceitável. Nós somos um país líder neste continente, não precisamos ter atitude imperialista, nem devemos ter atitude imperialista, não precisamos reproduzir isso, mas nós somos um país continental com uma representação e com a liderança continental. Qualquer saída neste momento tem que ser uma saída que alce o Brasil a uma condição de assumir a sua posição no mundo. A posição no mundo do Brasil é de liderança mundial. E como liderança mundial não pode ficar fazendo improvisos ou puxadinhos. Neste momento, quem tem autoridade para resolver este impasse é o povo brasileiro. Qualquer atividade diferente, legitimidade, é isso que tem que ter o povo brasileiro. O Congresso Nacional, salvo belas e honrosas exceções, salvo belas e honrosas e raras exceções, poderia assumir essa tarefa. Mas, ora, o conjunto do Congresso Nacional, há pouco tempo, elegeu Temer, e a gente sabe que os critérios que levaram à eleição de Temer não são os critérios republicanos. Os critérios que fizeram a manutenção de Temer não são critérios republicanos. Sem falar que o presidente da Câmara e do Senado foram delatados, né? E quantos outros parlamentares estão vinculados a isso, Gorete? Esse momento, aí a gente não pode falar com os parlamentares porque eles não escutam na maioria das vezes, mas a gente pode falar com o povo. Ora, nós, povo brasileiro, nós precisamos também assumir uma nova postura e adotar uma nova responsabilidade. A política não pode ser atividade de alguns. Essa lógica da democracia que só funciona no período da eleição é a lógica que nos levou ao que nós estamos. Todo o processo de despolitização que nós vivemos nos últimos anos faz mal à democracia e faz mal a este país. E eu estou discutindo na perspectiva de uma politização madura, não essa politização de uma passionalidade que nós nos enfrentamos no cotidiano, não. De um revanchismo. De um revanchismo, não. Nós estamos falando de um outro momento. O Brasil está vivendo uma grande crise e nós estamos sem saídas. Saídas novas, saídas inovadoras, saídas verdadeiras. Não dá para a gente apostar em salvadores da pátria, primeira coisa, nem dá para fazer improviso. Neste momento, diante de uma grande dificuldade, nós precisamos tomar grandes decisões. Quem tem que tomar a grande decisão é o povo brasileiro. O Congresso Nacional deve apenas, e o Judiciário, viabilizarem os meios técnicos e jurídicos que nos permitam tomar as decisões. Para que isso possa acontecer, há uma condição, de o povo estar nas ruas. E ainda não vemos o povo nas ruas. Sobre essa análise, a gente vai falar no próximo bloco. Em menos de um minuto, o Frente a Frente está de volta.